Isaías 14, esse é o nosso texto. Vamos abrir nossas Bíblias aí, Isaías 14, do verso 28 ao verso 32. Isaías 14, do 28 ao 32. Lembremos que a gente está num bloco de sentenças. Deus está proferindo suas palavras de julgamento às nações que são inimigas de Israel. Já falamos desta Babilônia. Quinta-feira passada nós falamos sobre os assírios. E hoje a gente vai falar sobre os filisteus. O filisteu conhecido na Bíblia? Exatamente, Golias. Então esse povo que sempre teve encrenca com o povo de Deus. O pessoal que não deixava o povo do Senhor em paz. Então onde via o povo do Senhor acampado, os filisteus chegavam lá. Então um povo que estava sempre em guerra na história do Senhor mesmo. Os filisteus sempre tiveram muitos problemas, muitos embates. E eles são considerados, eles estão incluídos nesse bloco de sentenças aqui, como inimigos do Senhor. Diz o seguinte, verso 28. No ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciada esta sentença. Não te alegres tu, toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria. Porque da estirpe, ou seja, da linhagem, da raça, da cobra, sairá uma áspide, que é uma serpente, que é uma víbora. E o seu fruto, ou seja, a terceira geração, será uma serpente voadora. Além de ser muito venenosa, ela será ainda voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia toda, treme. Porque do norte vem a fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Que te responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Amém. Quando a gente lê rapidão assim, um texto como esse, espero que para você já seja um pouco mais fácil você poder retirar algumas aplicações, assim, como é que a gente pega um texto como esse e aplica nas nossas vidas. E essa é a intenção da gente estar aqui nas quintas-feiras. A gente não está estudando o livro de Isaías com muita força histórica. A gente está tentando trazer o livro de Isaías mais para a nossa vida hoje, aplicações práticas para a gente. É o livro de Isaías que dialoga conosco, com as nossas vidas, com o que a gente está aqui, mas respeitando sempre o princípio histórico do livro, tá? Então a gente não está alegorizando, criando aqui uma história em cima de um texto. A gente está tentando tirar ensinos para nós assim. Então, o tema que eu propus para a gente pensar é calma, Deus tem toda a capacidade de distinção. Calma, Deus sabe distinguir. E eu uso essa palavra calma como proposta do tema, porque eu sei que se tem alguma coisa que nos abala bastante, é um conceito errado sobre Deus. Assim, quando a gente tem um conceito errado sobre Deus, desorganiza muita coisa dentro de nós. E esta é um veio que eu queria trabalhar com vocês hoje, convidar vocês a refletir comigo, que Deus ele sabe distinguir. E essa distinção é importante porque esse texto ele possui uma via dupla. Ele está falando para a Síria, mas ao mesmo tempo tem palavras que são direcionadas ao povo do Senhor. Então esse texto aqui, esse bloco pequeno, quando fala não para a Síria, mas para os filisteus, existe essa via dupla, porque também está falando do povo do Senhor. Eu penso assim que é importante demais a gente saber que Deus faz distinções. Lembra lá de Mateus capítulo 5, verso 45, quando Deus diz que faz o sol raiar sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Isaías 5, 45. E faz a chuva cair sobre justos e injustos. Então, ou seja, todo mundo vai ficar queimadinho do sol. Mas Deus sabe dos queimadinhos do sol, quem são os bons e os maus. Ele sabe distinguir. A chuva está sobre todos, mas todos os que estão molhados, apesar de todos molhados, Deus sabe distinguir quem é o molhado justo e quem é o molhado injusto. Então, o Senhor tem uma distinção clara, apesar de um sol que vai sobre todos, não precisa da iluminação do sol para saber quem é bom e mau. Porque num dia chuvoso ele sabe quem é justo e injusto. Porque o critério é mediante ele. Então essas distinções de Deus é fantástica. E um texto como esse, que vai, eu acho que algumas
considerações, o texto aí, algumas considerações iniciais que eu queria fazer com você, é que esta sentença, apesar de ser pronunciada no ano do rei Acaz, vamos logo aqui para o texto, esta informação, na minha visão, ela é apenas para pontuar algo na história, mas não tem nada a ver, não tem nenhum diálogo, não tem nenhuma conexão com o texto em si. Ou seja, no ano que morre o rei Acaz, não tem mais conexão com a sentença, entendeu? Então, como é estudo bíblico, vale a pena a gente saber disso. Mas o que tem a ver aqui a morte do rei Acaz com a sentença? Na minha visão, nada. É somente para marcar a história. Porque aqui nós estamos falando então de 715 anos antes de Cristo. Porque Acaz, ele morre 715 anos antes de Cristo. E quando a Bíblia coloca essas informações, exemplo, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, mas o que tem a ver com a morte do rei Uzias, com a visão que Isaías teve do Senhor no seu trono? Nada, é apenas para datar historicamente. Até porque esta profecia aqui, gente, para os filisteus, se cumprirão. Os filisteus serão todos destruídos, e foram. Então, até para datar na história, lembra quando eu falei e viu quando se cumpriu? Então, é basicamente isso. E outra informação interessante que eu queria, essa informação inicial, é que se você perceba aqui no versículo 30, que quando diz que virá do norte, versículo 31, quando virá do norte a fumaça, daqui a pouco eu explico o que é essa fumaça, sempre quando a Bíblia faz referência, vem do norte a destruição, está se referindo à Assíria. E foram os assírios que destruíram o povo filisteu, no decorrer da história. Então assim, mas é interessante, quem ia passar o rolo compressor por cima do povo do Senhor? Os assírios. E é muito curioso, porque o instrumento de correção e de disciplina para o povo de Deus era a Síria. E aqui quem vai destruir os filisteus? Os assírios. Então Deus vai precisar fazer uma distinção muito clara de quem é dele e quem não é, porque a Síria será instrumento de disciplina para o povo de Deus. Já para os filisteus é de destruição. Porque eu vou acabar com a tua raiz. Já para o povo do Senhor é para correção. Nós precisamos de um Deus que saiba distinguir muito bem quem é quem, porque Ele não vai matar um que era para ser disciplinado, e não vai disciplinar aquele que deveria ser morto. E só quem tem poder para fazer isso através do mesmo martelo é o Senhor que sabe distinguir. Então uma nação vai passar por cima, a uns matarão e a outros só será instrumento de correção. Então para nós que somos o povo do Senhor, Deus nunca usará um instrumento que não seja para a nossa disciplina. Porque Ele sabe fazer distinção. Então o Senhor não nos punirá, o Senhor sempre nos corrigirá. Porque a disciplina, por um tempo, como fala em Hebreus, não é prazerosa, mas ela tem um fim proveitoso, que é para a nossa correção. Então, seja qual for o instrumento que Deus use, é para nos corrigir, nunca para nos punir. Punição é para filisteu. E essa consideração inicial é muito valiosa. Porque você já parou algumas vezes e pensou que Deus estava nos punindo? Pois é, assim, geralmente Deus não nos pune, Deus nos corrige. E assim como um pai corrige seus filhos, como diz lá em Hebreus. Ao inimigo, quais são as sentenças que Deus vai falar então para o inimigo? Vamos falar deles, depois a gente fala de nós. Para o inimigo, o que o Senhor tem para falar? Bom, para o inimigo, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês não festejem porque a vara está quebrada. Aqui está no versículo 29. Vocês estão muito alegrezinhos porque uma vara quebrou, e eu quero dizer para vocês que vocês não deveriam se alegrar. Esta vara, tudo indica que era um rei assírio que tinha morrido. Alguns estudiosos chegam a dar nome, que possivelmente tenha sido esse, e os seus sucessores foram terríveis. Então, como a Bíblia não informa, eu prefiro não mencionar isso, mas a força
de compreensão desta vara que foi quebrada, do verso 29, é um rei assírio. E aí o Senhor está dizendo, não se alegre muito não, porque a sucessão será terrível. Não se alegre muito, porque esta serpente que morreu, a cobra que morreu, vai dar uma cria, que é uma víbora extremamente venenosa. Então não se alegra porque a cobra morreu não, porque ela deu cria para uma víbora. E ela é muito mais venenosa que a anterior. Deixa eu só te dizer outra coisa, o neto, aí aqui é figura de linguagem, tá gente? Vai ser uma víbora que voa. Aí já é uma figura de linguagem, já é uma expressão de que é muito perigoso. Uma cobra extremamente venenosa, passeando aqui no nosso meio, já nos deixaria em pânico, se não fosse cearense. Imagine se ela voando aqui dentro e extremamente venenosa. Então o Senhor está dizendo, filisteus, não se alegre, porque a vara quebrou. Porque a sucessão vai ser terrível. Então, é tipo assim, você pensava que Cuba ia melhorar depois de Fidel Castro? Tipo assim, cubanos, não festejem muito não. Você lembra da festa lá do Iraque, quando Saddam Hussein foi preso? Quem é dessa época aí, os noticiários, derrubando a estátua de Saddam Hussein. Lembra a festa? Melhorou? Você pensava que ia melhorar depois que a Dilma saísse? Você estava com esperança que o Bolsonaro ia dar jeito? Você estava esperando que o Hollenberg saísse? Escuta, você acha mesmo que a nossa alegria, a nossa festa, é quando um governante sai e o outro ocupa o poder? Você acredita mesmo que tem alegria para nós quando são sucessões de tronos? Deixa eu te falar uma coisa, nesse reino do mundo, as crias são piores do que os pais. Incrível, né? A gente olha textos como esse, o que dizer da Venezuela, por exemplo? Pensava que depois de Hugo Chávez ter morrido, o negócio lá ia melhorar. Então, você quer se alegrar esperando um novo governo? A gente vai ver daqui a pouco como nós podemos nos alegrar. Mas nós somos um povo que nós não vamos estar mais alegres ou menos alegres por sucessões governamentais. Nós não somos desse mundo. Nós não somos esse reino. E o Senhor está dando uma palavra até de graça para os filisteus. Consegue entender assim? Gente, não põe o salgadinho para assar não. Não abre os refri não. Não é motivo para você festejar não. Assim, pode cancelar o contrato com o salão, com o fotógrafo, com filmar. Não é tempo de festejar. Porque a vara quebrou. A nossa alegria não é tão momentânea assim. A dos filisteus eram. E o Senhor está dizendo, não precisava se alegrar tanto. Tem uma conotação muito pessoal, entendeu, gente? Eu acho que Isaías dialoga muito conosco hoje. Eu acho que Isaías ele tem uma conexão muito clara, a linha muito aberta com os nossos corações hoje. Continuando, por isso que você não deve festejar muito, porque a sucessão vai ser terrível. O que o Senhor vai falar também para eles é que eu vou exterminar vocês. Você deveria mais prantear, que é o quarto ponto, mas eu vou exterminar vocês. Aqui no versículo 30, diz que, no final do versículo 30, eu vou fazer morrer de fome a tua raiz. Filisteus, a tua raiz, a tua descendência, eu farei morrer de fome. Deus é tão Deus que vai controlar os recursos que chegarão à Filístia. E vocês morrerão de fome, os teus netos, os teus bisnetos, eles morrerão de fome, não há mais o que comer. E se houver algum sobrevivente, eu vou destruí-los. E se por acaso alguém conseguiu escapar da fome, eu destruirei. Então não há, resumindo, inimigo meu não escapa. Se levantou contra mim, não tem escapatória. Se é meu inimigo e se declarou inimizade contra mim, não tem jeito. O fim é esse. Gente, isso aqui também pode ser escatológico.
Deixa Deus ministrar seu coração. Qual é a realidade de uma pessoa que é inimiga de Deus hoje? Ela já está no inferno. Ela já está. Por isso que a igreja, ela saqueia o inferno. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então a igreja invade o inferno e tira pessoas lá de dentro. Aí agora houve salvação. Porque aqueles que pertenciam ao império das trevas foram transportados para o reino da sua luz. E não existe um terceiro lugar. A gente já falou isso aqui. Quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente vai dizer assim, se você, entre aspas, é uma expressão que não deveria ser usada, mas se você aceitar Jesus, você vai para o céu. E se você não aceitar, você vai para o inferno. Tudo bem, então essa pessoa está onde? Onde é que essa pessoa está hoje? Então a gente criou 3 lugares que não existem. Não existe um campo neutro. Não é uma decisão tomada, eu vou para cá, eu vou para cá. Não, você já está no inferno. A questão é se você vai sair daí. Essa mensagem do Evangelho é para tirar pessoas do inferno. Porque não tem escapatória. Não tem jeito. Assim, vai morrer de fome, e quem sobreviver eu mato. Então, isso é um princípio até escatológico. A gente vai ver Apocalipse, nós não encontramos possibilidade de haver o meio termo. Não existe o purgatório, por exemplo. Não existe escapatória para quem declarou-se ser inimigo de Deus. Eu vou matar, eu vou destruir. E quando ele fala de raiz, de sucessão, é que isso tudo vai acabar. Essa proliferação do mal, essa geração do mal, as parturientes do mal, vai acabar, tanto elas como suas crias. Haverá um tempo que tudo isso chegará ao fim. Glória a Deus, meus irmãos, um dia vai chegar ao fim. Os redimidos para a eterna glória, os condenados para o eterno lago de fogo. Então os filisteus nada mais são do que as outras nações, uma prefiguração daquilo que acontecerá para todos e em todas as épocas. Eu vou matar vocês. Amém ou misericórdia? Lamente com todas as forças que você puder. Por isso que o versículo 31, Deus vai dizer assim, grita. E a primeira palavra aqui na versão é uiva. Gente, é uivar. Pode uivar. Pode gritar. Você pode tremer. Porque está vindo o inimigo do norte e ele vem para destruir. Quem dera que as pessoas que têm a consciência de que são inimigos de Deus pudessem observar hoje esse versículo 31 e tomar novas decisões nas suas vidas. Porque o grito hoje ainda pode ser compreendido como arrependimento. Você que está nos acompanhando em casa, você que um dia ouvirá essa palavra, esta aula vai ficar gravada, quem sabe o dia de hoje que você está ouvindo essa mensagem, o grito de hoje ainda pode ser ouvido para que o Senhor, na sua graça, ainda nos converta a Ele. Para os filisteus não tinha mais jeito. Para que um dia esse texto não seja aplicável a nenhum que esteja nos ouvindo, a nenhum de nós. Pode gritar, pode uivar, pode tremer, o mal está vindo e não tem mais jeito, eles não vão recuar. Porque para você ter ideia, o pelotão, o agrupamento, o exército assírio que está vindo para te destruir, deixa eu só te dizer o tamanho do meu poder. Eu não permiti que nenhum soldado deserdasse. Final do versículo 31. Final do versículo 31, o Senhor está dizendo, o meu poder é tão grande que eu sei que não houve um soldado que abriu mão do pelotão. Eles estão vindo com força máxima. Eles estão vindo com todos os soldados enfileirados, leais ao seu comandante, convictos num propósito de destruir vocês, e eu não permiti um só ter qualquer tipo de complicação de saúde para poder abrir mão do pelotão. Eles estão vindo com todos. O que eles têm de melhor? Nenhum abandonou as fileiras. Incrível, né? Então um dia, aí você lembra, isso aconteceu, exemplo, lá em Êxodo,
quando os umbrais das portas tinham que ser marcadas com o sangue do cordeiro, porque o destruidor reviria, e ninguém impediria a ação do destruidor. Ou as portas estão marcadas com sangue, ou então a destruição virá. Só tem essas duas alternativas. E quando a gente vai para o Novo Testamento, quando a gente vai para as advertências de Jesus, quando nós pegamos os textos proféticos do Apocalipse, sempre é assim, o anjo saiu. E o anjo saiu para fazer o que ele tem que fazer. Só houve uma ordem: não toque nos meus eleitos. Incrível, porque o Senhor sabe fazer distinção. Você vai passar o rodo sobre a terra, mas nos meus eleitos você não toque. Mesma coisa das portas marcadas com sangue. A porta que tiver marcada com sangue, você não entra. Então aqui pode uivar, pode gritar, pode tremer, porque o inimigo vem e não tem quem o detenha. Porque a sentença de morte já foi declarada. Então, como as pessoas podem ouvir um texto como esse, ou pode entender um Deus que é tão justo a esse ponto, que não vai abrir mão dos seus valores, por quem quer que seja? Que Ele não deixará de exercer justiça, por qualquer que seja e em qualquer que seja. Seu familiar, meu familiar, não importa. Eles são englobados no grupo de filisteus. Por isso que se a gente tivesse, quando nós não temos uma noção tão séria da ira de Deus, o nosso evangelismo é falho. Quando a gente tem uma noção assim, muito distante de que Deus vai passar o rodo e vai matar mesmo, a gente não fala com tanta veemência do Evangelho. Porque se a gente tivesse a noção de textos como esse, a nossa pregação e o nosso testemunho seria com outra intensidade. Sabe por que às vezes nós somos tão calados? É porque a gente não ama tanto. Porque se a gente amasse mais as pessoas, o nosso evangelismo seria mais atuante. Porque a gente não queria que nenhum fizesse parte desse grupo aqui dos filisteus. E quando a gente deixa de evangelizar, porque nós estamos preocupados conosco, então a gente está muito preocupado, a gente tem medo do que pode acontecer conosco. A única coisa que poderia fazer vencer isso seria o amor. Porque o amor lança fora medo, entendeu? Porque quando eu tenho medo, eu estou preocupado com quem? Comigo. Quando eu amo, eu estou preocupado com quem? Com o outro. Só o amor vai fazer com que eu não tenha medo. Porque se eu morrer evangelizando, eu morri certo. Eu morri na missão, eu morri no lugar correto. Eu morri em amor. Porque se eu olhar para o meu Senhor, Ele também fez a mesma coisa. Porque apesar do medo do Getsemane, entre aspas, o que prevaleceu foi o seu amor. Foi por isso mesmo que eu vim. E não será o medo que vai me neutralizar. Será uma convicção que não me fará desistir. Então, se a gente entender esses textos assim, e incluíssem pessoas nesse agrupamento dos filisteus, as nossas respostas e as nossas ações e reações, elas poderiam ser bem diferentes. Amém. Vamos para frente. Então chorem, vai ser inevitável. Do norte vem uma fumaça. Deixa eu só te explicar um pouco, assim, mediante o que eu consigo entender aqui. Está vindo uma fumaça, porque do norte vem fumaça, versículo 31. Isso é por onde os filisteus, onde os assírios passavam, eles tocavam fogo, tá, gente? Eles não tinham muito interesse em edificações dos inimigos, eles queimavam tudo. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes épicos dos Vikings. Eles queimavam. Então passava por cima, matava todo mundo e queimava. Isso era os assírios, eles eram cruéis a esse ponto. E a fumaça era o exército no deserto, milhares de homens. Tanto é a fumaça da sua caminhada, como o rastro de fogo por onde ele passa deixa fumaça. Beleza? Então, quando o Senhor está dizendo, está vendo? Está vendo a fumaça? É porque eles já estão próximos. Então é inevitável, eles virão mesmo. Tá? Se tiver alguma pergunta aí, o microfone chega na sua mão. Alguma coisa? Até agora? Não. Está atento. É. Boa. Vamos ver o que o Senhor falou para o seu povo agora. Ao meu povo. Bom,
isso aqui foi o que eu falei aos meus inimigos. Espero que nenhum de vocês tenham apertado os cintos, porque o Senhor não estava falando para a gente. Aleluia, meus irmãos. O Senhor estava falando para os outros. Glória a Deus, gente. Não, então isso não é com a gente. A gente estava meio com o queixo, a mão no queixo, a gente até agora não pegou em mim. É o que a gente ora para que isso aconteça. Vai pegar em nós agora. Agora o Senhor vai falar para o seu povo, agora conosco. Aí a gente agora presta atenção, prepara os ombros, que agora o Senhor vai falar com a gente. Até então a gente estava falando qual seria a sentença para inimigo. Para nós, o Senhor promete pastoreio. O Senhor faz tanta distinção, mas tanta distinção, a gente está aqui no versículo 30, que esses primogênitos dos pobres, eles não são filisteus. Os primogênitos dos pobres é o povo de Judá. Ele é aqueles que receberam a pobreza como herança. Lembra que a Assíria passou, devastação veio, a disciplina chegou? Então o povo não tinha mais o que comer, o povo não tinha recurso, o povo do Senhor estava passando por dificuldades. Sabe o que é que esse povo vai receber do Senhor na dificuldade? Pastoreio. Então, os primogênitos dos pobres serão apacentados. Salmo 23, Senhor é o meu pastor, não sentirei falta de nada, Ele é aquele que me supre, e Ele me fará andar em pastos verdejantes, a minha alma será refrigerada, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. É a vara e o cajado? Não, Ele está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Porque não adiantaria nada se Ele me desse o seu cajado e a sua vara para eu atravessar o vale da sombra da morte. Eu só posso atravessar o vale da sombra da morte sem ter medo se Ele estiver comigo. No seu ato pastoral, com vara e cajado, que são os símbolos, aí eu não tenho medo. Então aqui o Senhor está prometendo o pastoreio. Qual a situação financeira difícil que o seu povo está enfrentando hoje? Quantos desempregados nessa pandemia? Quantos perderam os seus negócios nessa pandemia? Quantos faliram nessa pandemia? Quantos foram vítimas desse vírus e o seu bolso, seus recursos, seus negócios entraram em colapso? E se não foi na pandemia, mas foi por outras razões? E eu que eu estava pensando em deixar a herança para os meus filhos, o que eu vou deixar para os meus filhos vão ser dívidas. Os meus filhos vão herdar dívidas? Não. Permita que o Senhor fale com você hoje à noite. Nossos filhos, por mais que eles sejam herdeiros de dívidas, ou seja, primogênitos dos pobres, eles não terão a pobreza como sua maior referência. Ele terá o pastor como a sua principal herança. Eles serão apacentados. Então descanse em relação aos seus filhos. Eles sempre serão pastoreados. Apesar de você não deixar nenhum tostão para eles, eles nunca deixarão de ter um pastoreio. E o Senhor saciará todos eles. Meus irmãos, isso é libertação. Isso é cura para nós. Então como é que um texto como esse, que está arrebentando com o filisteu, traz tanta coisa boa para nós? Por isso, calma, Deus sabe distinguir. Por isso que o tempo e a proposta da nossa mensagem hoje, da nossa lição, é calma. Deus sabe distinguir entre você e os seus inimigos. E apesar de estar sendo pobre e deixar pobreza como herança, nós nunca deixaremos de ter pastoreio. E não é um pastoreio virtual, é um pastoreio presente que nos alimentará. Porque esse apacentar significa levar as ovelhas ao local da comida. É fazer com que as ovelhas se alimentem e bebam. E o pastor dá a vida para que as ovelhas façam isso. Lembram? João capítulo 10, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E todo homem que tem conceito correto de pastoreio de ovelhas, ele dá a vida pelo seu rebanho. Lembra de Davi que lutou com um leão e um urso?
Para proteger o quê? A sua vida? Não, proteger as ovelhas. Se fosse proteger a sua vida, ele saia correndo. E Davi enfrentou um leão e um urso na unha, para que ele não devorasse nenhum dos dois animais, nenhuma ovelha das suas. Isso é pastor. Por isso que hoje os líderes das igrejas, eles são chamados de pastores. Porque estes homens que são revestidos desse título, eles não são nenhum tipo de manequim para ser desfilado, não é artista para exibir um show ou um talento oratório, mas é para dar a vida para o seu rebanho, senão não é pastor. Eu apacentarei os meus pobres. Agora, mesmo no meu apacentar, eu não prometo riqueza. Aleluia. Então eu não prometo que os meus serão ricos. Eu prometo que na mais extrema pobreza de geração em geração, eu nunca soltarei sua mão. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segunda coisa que Deus promete ao seu povo é segurança. Quando o Senhor vai falar também de segurança nas necessidades, percebam, os necessitados se deitarão seguros. Como pode, gente? Eu tenho necessidade, eu não tenho desejo. Nós não estamos falando de sonho. A gente não está falando de um projeto. A gente está falando de necessidade. E os necessitados, o que eu estou precisando, não é nem milindre, não é mimimi, não, é necessidade. Pois é, o meu povo necessitado vai dormir seguro, porque eu estarei com eles. Que promessa! Porque se hoje aqui, nós, nesse pequeno auditório, se nós trouxéssemos assim honestamente, fala uma coisa que você está necessitando, não é uma coisa que você deseja, mas é uma necessidade. Creio que a maioria de nós temos coisas hoje que podíamos dizer: Deus, hoje eu preciso tanto disso. Hoje eu estou precisando disso. E é uma necessidade, e tu sabes. Que o Senhor responde para nós, vai dormir. Vai dormir porque eu estou contigo. Você vai deitar em segurança, porque eu sou com você. Descanse em mim. Eu sei distinguir. Você é minha, você é meu. Eu sei distinguir. Deite seguro. Perceba, o Senhor não supriu necessidades. O Senhor só chegou junto. Por isso que Ele é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Porque Ele comigo, as coisas estão resolvidas. Se fosse em outras igrejas, estava todo mundo pulando assim, dando glória a Deus, aleluia, dando cambalhota, é verdade, Senhor. Mas como é cristão evangélico, o pessoal, mas se vocês quiserem dizer aleluia, essas coisas, assim, dê um brado de louvor na verdade que Deus ministra ao seu coração. Verso 32, que o Senhor fala de propriedade. O que o Senhor tem para falar ao seu povo é: eu edifiquei a cidade, foi eu que edifiquei Sião, foi eu que fundei a cidade. Em linhas gerais, assim, e trazendo o mesmo princípio, isso aí é o carro do filisteu, viu, gente? Isso aí, geralmente é filisteu que está dirigindo. A fumaça está vindo, amanhã de manhã a gente vai ver a fumaça chegando, vai matar. Quando a gente olha assim, eu fundei Sião, é o mesmo princípio, assim, eu criei você, eu sou o arquiteto da sua vida, foi eu que te fiz, foi eu que arquitetei você, foi eu que elaborei exatamente quem você é. Na apresentação das crianças domingo, né? Assim, foi eu que decidi a cor dos olhos. Foi eu que decidi se você ia ter uma cabeça bonita ou se eu ia ter que cobrir com cabelo. Então, sou eu que decidi se você seria cabeludo ou careca.
Eu que decidi o dia que você ia nascer, eu que decidi. Então eu que te fundei. Eu fundei você. Você é Sião. Então isso é de uma propriedade, e apesar dele ter permitido o inimigo passar por cima, e isso aqui deixa de novo, assim, permita, aprenda isso, entenda isso, apesar de sermos do Senhor, Ele não impede que a Síria nos devaste. Porque Ele está tratando conosco em disciplina e correção. E às vezes para tirar de nós os nossos ídolos. E muitas vezes para o Senhor tirar dos nossos corações os nossos ídolos, Ele manda inimigos para fazer isso. E alguns inimigos estão tirando coisas de nós que são muito valiosas, e nós estamos com raiva dos inimigos, e às vezes tentando, e não poderia, e deveríamos estar entendendo que é Deus tratando de mim. Está ficando claro? Porque você é meu. Mensagem de domingo: se tiver imundície dentro do templo, é para tirar. Porque você é meu templo. E aí eu posso usar o instrumento que eu quiser. Estou usando a Síria. Mas você nunca deixou de ser meu. Então mesmo que a Síria passe por cima de você, nunca questione a sua identidade. Olha só, quando Jesus está no deserto, qual é a primeira coisa que Satanás pergunta para ele? Se tu és filho de Deus. Ou seja, primeiro questionamento, identidade. Tu és mesmo filho de Deus? Primeira identidade. Não perguntou, você está com fome? Não perguntou, sol está quente? Ele não perguntou nada na situação. Ele disse, se você é filho. Sabe por quê? Porque Jesus, no dia anterior, entre aspas, dia anterior, ele foi batizado e ouviu dos céus uma voz que disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Na tentação do dia seguinte, o diabo chega e diz, você é mesmo filho? Então quando a gente está nos desertos sendo tentados com uma fome desmedida, o que nós não podemos questionar jamais é se somos filhos de Deus. E as pessoas vão questionar e vão pôr o dedo na nossa cara. O que adianta ser crente? Cadê o teu Deus? Porque a primeira questão é, se Deus é por nós, por que essa situação? Então, Sião está sendo devastada por inimigos. Mas vem uma palavra do Senhor dizendo, mas é minha Sião. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço a ferida e eu ligo. Eu crio a enfermidade, mas eu saro. Eu passei por cima de você um rolo compressor, mas eu te restauro. Eu te matei para que você pudesse ter vida. É o mesmo princípio. Porque você é meu. Então, se tem uma coisa que você não pode permitir que Satanás faça, é questionar a sua identidade. Por mais difícil que seja a sua situação. E por último, o Senhor promete refúgio. E quando o Senhor promete refúgio, veja só para quem o Senhor está prometendo refúgio. Para os aflitos. Então, para os aflitos do meu povo, eu serei refúgio. Então, se a gente prestar atenção, pobreza, necessidade, dor e aflição, falou de nós, só falta colocar o nosso nome. Porque assim, nós preenchemos bem isso aqui. Então nós temos uma correspondência do Senhor agora para as nossas vidas, dizendo, escuta, nas suas aflições, você tem um porto seguro, sou eu. Porque você está procurando refúgio em quê? No governo que vai trocar? Mas quem está feliz com o governo sendo trocado é filisteu. A tua alegria não está nas mudanças governamentais, a tua alegria está num lugar que você pode ter refúgio em todas as suas aflições. Assim, e não questione as aflições, porque eu prometi, disse Jesus em João, que neste mundo vocês passariam por aflições. Eu disse, eu prometi. A questão é que você escolhe promessa como quem vai no self-service. Porque neste mundo passareis por aflições, é uma promessa.
E por que a gente não toma posse? Aleluia, essa aqui eu quero. Por quê? Porque bate na gente. Mas se não tiver aflição, não haverá refúgio. Porque quem não passa por aflição, seguro se acha. Alguém pode abrir aí rapidão, por favor, Naum 1:7. Quem abrir em Naum em 5 segundos vai ganhar uma foto autografada da Níris. Aí todo mundo correndo agora. Ganhou. Depois você passa para ela, Níris. Lidiane. Boa. Naum 1:7. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece, distingue os que nele se refugiam. Extraordinário. E depois, se você pegar o capítulo 1 de Naum, você vai ver a devastação em Nínive. É uma devastação. Dá a entender que é uma tsunami, como aquelas que aconteceram lá na Oceania. E passando um tsunami por cima. Aí vem esse versículo 7 como se fosse um oásis. Dizendo, mas o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Grave esse texto no seu coração, gente. O Senhor é bom. Nunca questione isso, não. E se por acaso passar por angústia, Ele é fortaleza. E nas aflições, Ele é aquele que nos refugia. Então nós queríamos não passar por aflições. Isso é uma infantilidade. A gente vai amadurecer nelas. A gente queria não passar por angústia. Isso é criancice, gente. São nelas que a gente vai amadurecer. São nelas que vai ser tensionado a misericórdia. Um dia que a gente vai crescer se não for nesses ambientes. Por isso que Jesus aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Hebreus fala isso. Mas Jesus aprendeu alguma coisa? Pois é, o seu lado homem, ele aprendeu a obedecer no sofrimento. Se não fosse sofrimento, não obedeceria. É o que dá para entender. Então, o sofrimento é um canal de educação. É um instrumento pedagógico nas mãos do Senhor. Então, o que a gente questiona sofrimento, quando na verdade nós deveríamos estar buscando entendimento. Espero estar fazendo sentido aí para você. E como a gente ora, né? Que nesses ambientes de sala de aula aqui tenhamos transformações. E eu acredito que numa sala de aula como essa, que é a nossa proposta de estudar a Bíblia, a gente não pode sair daqui informado. A gente tem que sair daqui transformado. Nosso entendimento mudou. Deus mexeu alguma coisa aqui dentro. Porque senão não vai fazer muito sentido a gente estar aqui. Amém? E que Deus nos use sempre para isso. Perguntas inevitáveis para a gente encerrar. Versículo 32 também é uma questão que a gente não sabe muito bem do que se trata. O que responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Depois que o Senhor falou tudo isso, em via dupla, falando para os filisteus e falando para o seu povo, falando para os filisteus e falando para o seu povo, no versículo 32, o Senhor disse assim, tá bom, e o que vocês vão responder para a carta agora? Depois que eu falei tudo o que eu falei, qual vai ser a resposta de vocês? Então, aqui tudo indica que seriam os mensageiros dos filisteus, é uma possibilidade, que não sabemos. É uma possibilidade que os mensageiros dos filisteus chegaram até ao povo de Judá e propuseram uma aliança para enfrentar a Síria, por exemplo. É uma possibilidade, assim. Vamos fazer um acordo, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um jeito aqui da gente vencer isso juntos, vamos montar uma sociedade. E qual é a resposta que deve ser dada? A resposta que deve ser dada é aquela promessa que a gente acabou de ouvir. Se a gente pudesse fazer uma paráfrase
eu propus fazer assim. Se por acaso alguém chegou para a minha vida e propôs uma aliança contrária a Deus para resolver as coisas na nossa força, para resolver as coisas segundo nossa capacidade. Se o inimigo quisesse fazer uma aliança comigo, por exemplo, qual a resposta eu deveria dar? Esse texto diz que eu só tenho uma resposta a ser dada. Eu só tenho uma resposta para dar. E a resposta é a seguinte: o Senhor é o meu dono e é o arquiteto da minha vida. Ele fundou a minha vida como quem funda uma cidade. Foi Ele quem me fez e dele eu sou. É verdade que eu estou aflito pelos sofrimentos que eu tenho passado na vida, mas eu sou responsável por uma boa parte deles. Apesar de eu ser tão falho, o meu Deus, Ele ainda é refúgio para mim. Ele estendeu seus braços da graça e me acolheu para ser a minha segurança. Eu não farei aliança com você. É isso que os nossos inimigos devem ouvir. Uma convicção. Está com fome? Transforma a pedra em pão. E nós temos poder para transformar a pedra em pão. Não está sendo meio desapercebido? Pula do alto do templo. E às vezes nós temos a necessidade de sermos reconhecidos. E o seu desejo assim, de ser patrão, de mandar. Pois é, tem os reinos e o poder sobre esses reinos. Se você quiser, eu te dou. Você só basta mudar o foco da adoração. Não tem nenhum problema você querer ser patrão. O problema é que você está fazendo disso o alvo da tua vida. Quando na verdade deveria ser eu o alvo da tua vida. Entendeu? Então essas foram as propostas de Satanás. E as respostas basicamente é essa. Então a pergunta inevitável é: qual vai ser a tua resposta? Porque agora o Senhor falou para os filisteus, o Senhor falou para os israelitas. Eu queria só trazer essas duas perguntas para nós aqui na Nova Vida. E para você que nos acompanha. Qual vai ser a tua resposta quando a proposta chegar? Quando um namoro com um descrente vier como possibilidade? Quando um não cristão propor para você uma caminhada junto? Que sociedade pode haver entre Deus e o maligno? Mesmo princípio lá de 2 Coríntios 6, 14 a 18. 2 Coríntios 6, 14 a 18, o apóstolo Paulo fala: nós somos o templo do Espírito e não pode ter aliança com as pessoas. Aí ele vem essa discussão. Como pode haver uma aliança entre um crente e um incrédulo? Como pode haver uma aliança entre o templo do Senhor e o templo dos ídolos? Como pode haver uma aliança do Senhor com o Senhor e o diabo? Imagine o Senhor e o diabo fazendo uma sociedade. Como pode, se os fins são tão diferentes, se as identidades são tão distintas, os valores são tão incompatíveis, como pode andar junto? Quem abriu mão de ser quem é? Com certeza não foi o ímpio. Então é essa a resposta que a gente tem que dar. O que a gente tem respondido nas mensagens de WhatsApp? O que a gente tem respondido nos e-mails que a gente tem recebido? O que a gente tem respondido às propostas ou às seduções que a gente tem ouvido? Qual tem sido as nossas respostas? Vou pensar? O Senhor está dizendo: a resposta deveria ser essa. O Senhor me fundou. E apesar de ser aflito, Ele é o meu refúgio. Essa deveria ser a resposta. Qual tem sido a nossa resposta? E por final, qual é o nível da tua fidelidade? Aí aqui eu vou forçar a barra um pouquinho no texto. Aí depois vocês fazem a edição aí no vídeo, porque não pode fazer essas forçações de barra no texto. Mas me dê a liberdade de usar o final do versículo 31, quando o Senhor diz assim: nenhum abandonou as fileiras, nenhum deserdou. Pergunta para você é: não deserde. Continue lutando a causa do Senhor. Continue lutando a causa do Evangelho. Continue no pelotão. Apesar de tantas adversidades, continue no pelotão. Isso é para nós que estamos pensando em desistir da fé. Isso é para aqueles que pensam em desistir da caminhada com o Senhor.
para aqueles que estão achando tão difícil a caminhada, tão desértico, tão duro, lutar por coisas e por causas que nem são tão minhas assim, é por causa dele que a gente vai lutar. Mas, pois é, aqui nenhum deserdou, e são os inimigos. Nenhum inimigo abandonou o pelotão. Nós abandonaremos? Paulo fala, Timóteo, combata o bom combate. Porque nós somos soldados. E como soldados, a nossa preocupação é somente fazer a vontade daquele que nos arregimentou. E a gente não vai se envolver com outras coisas nesta vida, porque como soldados a gente tem que ser fiel a quem nos chamou. Meu filho, Roger, depois ele vai mandar fazer a edição, porque ele não gosta que eu cite dele nas mensagens. Mas eu achei muito interessante. Ele é formado e ele não pode exercer a profissão porque ele ainda é militar. E se o exército souber que ele está clinicando, ele pode ser preso. Porque ele tem que ser exclusivo do exército de Caxias. Incrível, né? Exclusividade. Os oficiais, nem tanto. Mas cabe soldado, não pode ter nada. E Paulo vai dizer, nós não somos oficiais, nós somos soldados. E o soldado não pode se envolver com as coisas dessa vida. Seu único desejo é satisfazer aquele que o arregimentou. Os inimigos não abandonaram as fronteiras. Gente, não abandona não. Ocupe suas posições, ocupe seus lugares, vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Depois que tudo isso que o Senhor nos prometeu, a gente abandonar. Cara, se o inimigo vai ser destruído, ele não abandona, nós estamos destruindo. Nós estamos abandonando. Então nós não. A causa do reino de Deus, ela não será abandonada por nós. Para encerrar, alguma pergunta no chat? Se por acaso algum irmão tem alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade aí. Vamos encerrar, gente boa. 1 hora aí de aula. E vocês não aguentam mais me ouvir. Olha só como Deus faz distinção. Como Deus sabe distinguir. Lembra desse texto? As pragas do Egito. 6ª praga. Praga das moscas. Olha só o que o Senhor fala. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas. E saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã vocês verão esse sinal. Amanhã vocês vão saber quem é Deus de fato. Que controla a mosca. Incrível. E assim, Gósen estava para a terra do Egito, assim como o Distrito Federal está para o Goiás. É dentro. Então, Gósen e o povo do Egito, a terra do Egito, não é Minas e Santa Catarina, não. É Distrito Federal e Goiás. Ou seja, o Goiás todinho com mosca. Aqui no DF não entra uma. Sabe quem fez essa distinção? Aquele que controla a mosca. E eu sempre acho que teve uma mosquinha sapeca que passou da fronteira. E Deus chamou essa mosca pelo nome e mandou ela voltar. Porque se Ele sabe as estrelas pelo nome, Ele sabe o nome de cada uma das moscas pelo nome. Esse é o nosso Deus. Deixa eu pensar assim, eu sempre vejo um Deus muito grande. Se Ele colocou limites e deu ordem para a mosca, gente. Eu estou com medo de quê? E aí vocês vão saber que eu faço distinção. Eu sei quem é meu. E eu sei quem não é meu. E a partir da 6ª praga, só acontece no povo do Egito. Até a 5ª, o pau que deu no Zé, deu no Mané. A partir da 6ª, aí Deus entra com isso aqui. Agora, vocês vão saber que eu faço distinção. Extraordinário. A Síria vai passar por cima de todos. O meu povo é para correção. Porque eu sei quem é o meu povo.
Eles encontrarão pastoreio, segurança, refúgio, identidade, proteção, porque eu sou o Deus deles. Deus os abençoe, gente, nos abençoe ricamente. Use esta palavra para a glória do nome dele e que isso frutifique no seu coração. Por isso que 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque Deus sabe fazer com que 10.000 caiam do meu lado, 1.000 do outro, e eu não sou atingido, porque Ele sabe fazer distinção. E se os 10.000 caiu na minha cabeça, é porque Ele quer me corrigir. E não porque o Salmo 91 falhou. Por isso que tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos abençoe. Muito. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma consideração? Bom lembrar que a acepção e distinção é totalmente diferente, né, para Deus, que muitas pessoas podem confundir. Isso, boa. Deus não faz acepção de pessoas. É isso mesmo, parabéns. Por isso que o sol brilha para todos. Ele não faz acepção de pessoas. A chuva vai cair sobre todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele só distingue quem é dele e quem não é dele, né? Cristo, ele morreu pelo mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não faz acepção. Mas quem crê, aí ele tem distinção. Ele já sabe disso. Valeu, gente. Bom descanso. Até domingo aí. Em nome do Senhor Jesus.